todo o país sabe quem são os golpistas, quais financiadores tiveram, quem patrocinou a violência que fizeram contra o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto. Portanto, nós vamos trabalhar não como prioridade. O governo agora... CPI é de oposição. Vamos dar o cuidado, vamos ter o cuidado necessário para indicar, já que querem, para além do que a justiça está fazendo, nós vamos ter que botar o dedo naqueles que patrocinaram aquele tentativa de golpe no dia 8. E em meio a tantas matérias importantes, né? O senhor mesmo falou, arcabouço fiscal, a reforma tributária, a gente tem essa questão da CPMI. No princípio, no começo, o governo Lula era contra, né? Uma base governista, e aí depois daquela questão dos G Dias, acabou mudando a linha para apoiar a CPMI, e agora parece que a oposição não quer mais. Como que está essa história? Vai ter CPMI do golpe? Vai ser instalada depois do arcabouço fiscal, deputado? Nós vamos votar na terça-feira e quarta-feira, acho que será terça-tarde, a grande votação do Congresso, que é sobre o novo regime fiscal, e na quinta-feira, a ideia é que os integrantes, que são os integrantes indicados pelos partidos da CPMI, anunciarão a sua instalação e a composição para a eleição do presidente e do relator. Depois daquele vídeo lá do G Dias, nós evoluímos, vamos fazer a CPI, porque o CPI, o que nós não podemos é desviar o foco. O governo não pode se envolver numa CPMI, por exemplo, esquecer aquilo que está sendo feito, desviar o foco. O foco do governo qual é? Entregar, recuperar o país, liberar os investimentos que estão previstos, entregar os programas, rapidez na execução desses programas todos. É claro que nós vamos participar e vamos botar o dedo na ferida de quem quer que seja, porque todo o Brasil sabe, todo o país sabe quem são os golpistas, quais financiadores tiveram, quem patrocinou a violência que fizeram contra o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto. Portanto, nós vamos trabalhar não como prioridade. O governo agora... CPI é de oposição. Vamos dar o cuidado, vamos ter o cuidado necessário para indicar, já que querem, para além do que a justiça está fazendo, nós vamos ter que botar o dedo naqueles que patrocinaram aquele tentativa de golpe no dia 8. Não como prioridade do governo, mas é uma prioridade nossa, vamos ajudar e vamos continuar trabalhando como nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, tem 2 ministros na Bahia, o Camilo Santana e a ministra da Saúde, assim, entregando, mobilizando o país e fazer com que o país seja reconstruído e a economia volte a funcionar normalmente. Deputado, quais são as prioridades, assim, você falou da reforma da questão tributária, né? Além da questão tributária, quais são as prioridades para até o final do semestre? Nós temos que, até o final do semestre, iniciar a discussão da reforma tributária, porque são anos e anos de promessas de vários governos que todos dizem que é importante a reforma tributária, mas ninguém fez. Nós vamos fazer. O GT... Até porque, em geral, né, todo mundo concorda que a reforma tributária é importante, mas na hora que vai fazer, ela vai mexer com interesses. Por exemplo, os interesses... Vamos ter taxação de fortunas nessa reforma tributária? Olha, a reforma tributária desse ano, ela vai mais para a parte do consumo. Eu acho que nós vamos ter que fazer, nós temos que complementar. Tem vários projetos que estão tramitando. Nós vamos ter que fazer as coisas por etapas. Não podemos fazer tudo à mesma hora, mas vamos fazendo do jeito que a correlação de forças permitir. Depois da reforma tributária, nós temos até o final de junho, começo 10, 15 de julho, que entramos em recesso, nós vamos votar as medidas provisórias da reforma ministerial, da reforma dos ministérios, o Minha Casa e Minha Vida, o PL, Conselho Constitucional do Salário Mínimo, o PAA, são matérias que já estão tramitando. E no segundo semestre, nós vamos iniciar o grande debate sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA participativo, que é também uma inovação. Vocês estão observando, vendo que o governo está fazendo o PPA participativo, montou uma ferramenta onde o país possa opinar, participar e sugerir
as metas, as diretrizes para os próximos 4 anos. E aí, no final do ano, votava o orçamento. Se nós chegarmos no final do ano, tudo isso votado e com a reforma tributária, ainda que com as suas limitações, aprovada, eu penso que, eu até brinco com o ministro Haddad, eu acho que ele levanta voo porque eu quero dar esse depoimento aqui, viu, Dri e Renato? O ministro Haddad tem sido um ministro muito atuante na relação com o Congresso, na votação daquelas pautas que interessam à área da economia. Então, me refiro às 2 PECs, a PEC da transição e essa matéria aqui no novo regime fiscal sustentável. Tem sido muito correto, tem dialogado bastante e com aquela simplicidade. Ele tem dado um show na relação com o Congresso, como outros ministros também. Nós temos um time de primeira linha. E o Lula esse dia falou assim para mim, olha, eu estou impressionado com a capacidade política dos ministros que foram governadores. Aí nós temos 5, né? Portanto, não é pouca coisa, é um time de primeira grandeza que está trabalhando pelo Brasil de manhã, de tarde, de noite, e nós podemos chegar ao final do ano feito aquilo que não fizeram em 4, 6 anos. É o desejo do Lula, com o Brasil estabilizado, crescimento de perto de 2%, com emprego, Minha Casa Minha Vida se executando. É um ambiente que começa a melhorar definitivamente, como o Lula fez nos seus 8 anos de governo. Dri, mais uma pergunta, vamos liberar também daqui a pouco. Tem perguntas do público aqui, eu vou passar rapidamente pelos comentários, aí passo para o deputado já fazer a sua fala final. A Linda Lins diz, seria possível tirar o Salles da relatoria daquela CPI indigesta contra o MST? A mesa diretora só tem extremista. A Diana Gadelha dá parabéns, deputado Guimarães, pelo belíssimo trabalho na liderança do governo. O Samuel Maurício queria parabenizar o deputado, ele que também é lá do Ceará. O Marcelo Ogione diz, como impulsionar um sustentado crescimento econômico sob a égide de um arcabouço fiscal tão restritivo ao investimento estatal como proposto? E deixa eu ver se tem mais perguntas. O Ronaldo Barbosa diz, por que o PT não mobiliza os movimentos sociais para subsidiar as demandas do governo, taxa de juros, por exemplo? E o Francisco José, de Cariús, Ceará, acompanhando o deputado José Guimarães na Fórum. E a Antônia Félix, Xerá Mobinho, um salve para o guerreiro Guimarães, companheiro de todas as horas. E é isso, deputado. Bom, só para a gente comentar o seguinte, na discussão que fizemos com o relator da matéria sobre o arcabouço fiscal, o investimento público está todo preservado, para vocês terem uma ideia. O ano passado e esse ano, o governo anterior, que foi derrotado nas urnas, ele teve em torno de 25 bi para investimento. Olha só, esse ano nós temos 78 bi. Conforme o que nós vamos aprovar, mantém esse piso de 78 bi, mais em torno de 0,25% do PIB, que daria 100 bilhões de investimento no próximo ano. É quase 5 vezes maior do que nós tivemos nos últimos 2 anos. Por que isso é importante? O investimento público, ele sustenta, ajuda no casamento com o investimento privado. Se você tem uma presença ativa, indutora do Estado, o investidor estrangeiro vem para o Brasil, começa a se montar os negócios e geração de emprego começa a existir. Então, o arcabouço, a pessoa que perguntou sobre isso, não é tudo aquilo que nós queríamos, mas é o possível, até porque estão preservados os programas sociais. Mesmo o salário mínimo está fora, há uma discussão sobre o Fundeb, para a gente ver se a gente... Mas aquelas despesas obrigatórias, como Bolsa Família, como Fundeb, no mínimo terão reajuste de acordo com a inflação. É o que estamos fazendo para melhorar o ambiente econômico do país. Sobre a CPI, essa CPI é o maior escândalo político que eu já vi. Querem montar uma CPI com um único objetivo: tentar criminalizar o movimento social que tem o seu papel, que é o MST, que tanto tem contribuído com a democracia brasileira, que é o MST. É claro que mesmo você não pode querer criminalizar algo simplesmente porque é contrário. E essa indicação do deputado para a relatoria é um tapa na cara da boa civilidade.
um homem que era ministro, fez aquela reunião dos ministérios, do Ministério do Governo anterior, que fez aquela declaração, jamais terá estatura política e moral para relatar uma CPI da importância dela. Portanto, eu acho que nós vamos lutar muito para evitar, nós não vamos criminalizar nenhum movimento social, nem da direita nem da esquerda. O que todos precisam entender é que o funcionamento tem que ser no marco da democracia. A democracia é um ambiente supremo que permite que os contrários funcionem e que eles debatam e dirijam e se confrontem, mas jamais querer punir. Nós não estamos em ditadura, quem fez isso foi a ditadura, prendeu, matou, torturou, baniu, é diferente, o Brasil respira democracia. Mesmo aqueles que tentaram dar o golpe, hoje estão pagando caro por conta... Eu aprendi uma coisa com minha mãe, que se faz, aqui se paga, que se faz, aqui se paga. É o que nós estamos acontecendo. Portanto, nós vamos trabalhar muito, companheiro, para evitar que essa CPI possa criminalizar o MST. Bom, evidentemente que é um processo que nós estamos iniciando. Eu quero dizer a vocês todos e todas que estão nos acompanhando, não tenho muito obrigado às palavras que alguns que acompanharam aí esse debate. Eu cheguei ontem para acompanhar a ministra Anísia aqui no Ceará, já recebi várias em audiências hoje pela manhã aqui no meu escritório, à tarde tenho outro compromisso, amanhã vou participar de um evento na cidade de Paracuru e Amontada, no Ceará, e domingo já volta para Brasília, porque segunda-feira tem muito trabalho. É assim, o Lula sempre nos disse, ele tem pressa para reconstruir o Brasil, e nós temos pressa também para mobilizar o país, mobilizar os diretórios municipais do PT, os movimentos sociais, para dar conta dessa gigantesca tarefa de reconstrução democrática do Brasil. No mais, meninos, muito obrigado, um beijo, padrinho, um abraço cheio de esperança, viu, Renato? É assim que a gente vai construir o Brasil.